Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Queria convidar você a abrir a palavra do Senhor no Salmo 27. Salmos 27. Imagina que você pudesse pedir alguma coisa ao Senhor. O que você pediria? Tantas coisas, né? Mas se você só pudesse pedir uma, o Davi nos ajuda nessa escolha tão difícil. Salmo 27, a partir do verso 4. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Esse é o coração de alguém que ama a Deus com tudo que tem. O desejo dele é habitar, é morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida e poder desfrutar da bondade do Senhor. Você já parou para pensar como é habitar na casa do Senhor? Como seria habitar na casa do Pai e desfrutar da bondade, do cuidado, do acolhimento, do amor desse Pai todos os dias? Esse era o desejo desse rei. Davi era um rei. Davi morava em castelos. Davi tinha pessoas que o serviam. Davi era amado pelas pessoas, pelo povo. Mas existia um desejo no coração de Davi, um desejo que queimava e que ardia dentro dele, que era quando ele não estivesse mais habitando em castelos feitos por mãos humanas, que ele pudesse habitar na casa do Senhor, num castelo celestial. E neste castelo, ele estaria desfrutando de algo inimaginável, a bondade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Esse muitas vezes é o desejo do nosso coração e às vezes a gente nem consegue pedir isso ao Senhor, porque a nossa mente está tão preocupada com tantas coisas e a gente vai deixando isso lá para o final, quando na realidade deveria ser uma das primeiras coisas que nós poderíamos pedir ao Senhor. A presença de Deus, o contato com Deus, o falar com Deus, ser acolhido por Deus, desfrutar da bondade de Deus. E hoje nós estamos aqui, esse lugar de encontro, onde o Senhor se manifesta em nós e através de nós para a glória do nome dEle, onde o Senhor nos chama para nos reunir, para juntos louvarmos e adorarmos ao seu santo e poderoso nome. Que nós possamos fazer isso com um coração alegre, com júbilos de alegria, abrindo os nossos lábios, abrindo o nosso coração, rasgando a nossa alma diante do Senhor, porque Ele se faz presente aqui. Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir você cantando, louvando a Ele, Ele quer você orando e falando com Ele, Ele te quer grato e grata a Ele pelo simples motivo de poder estar aqui hoje. Vamos agradecer ao Senhor. Deus santo e poderoso, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia se renova todos os dias em nossas vidas. O desejo do nosso coração, Senhor, é sentir a tua presença nessa manhã. É ter a certeza de que nós viemos a este lugar e que nós tivemos um encontro contigo hoje, Senhor. Que possamos desfrutar da tua bondade nesses pequenos momentos que estamos aqui e que essa bondade se renove no nosso coração e nos faça, Senhor, sermos pessoas melhores, sermos pais, mães, filhos melhores, sermos servos melhores no teu reino, Deus. Que em nome de Jesus, esse encontro contigo transforme quem nós somos naquilo que o Senhor quer que nós sejamos, Pai. Nós oramos assim no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém.
Para esse primeiro louvor que a gente vai cantar aqui, eu peço que vocês reflitam na letra, reflitam no que a gente está cantando, porque ele tem uma letra assim, muito profunda no que se diz a respeito do título. Amém? Amém. Vamos se colocar de pé?
Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo isso. Trouxe essa reflexão porque nas quintas-feiras a gente está conversando muito sobre a oração, né? E nessa quinta a gente conversou muito sobre o conteúdo da nossa oração. Falamos também assim, é inevitável que a gente vá pedir alguma coisa orando. Isso é um fato. Mas o que a gente tem pedido quando a gente está orando? Será que a gente tem pedido mais coisas materiais? Ou será que a gente está se preocupando mais em pedir para ter mais relacionamento com Deus? Qual o conteúdo das nossas orações? E esse próximo louvor eu trouxe porque ele fala de uma coisa que às vezes falta nas nossas orações, que é pedir mais de Deus nas nossas vidas. O texto traz a reflexão de se vestir na armadura de Deus, mas como que a gente vai se revestir na armadura de Deus se a gente não pede mais de Deus nas nossas vidas? O conteúdo das nossas orações tem que mudar, principalmente porque a gente está muito preocupado em pedir coisas que vão ficar aqui e a gente se preocupa menos, às vezes nem a hora por isso, de pedir mais de Deus. E esse louvor ele traz também que, além de pedir mais de Deus, ele fala que nós somos salvos pela graça, pelo poder da cruz, e nós somos livres por Jesus. E não tem amor maior que esse. A maior declaração de amor que a gente já recebeu na vida é a de Cristo. Porque Deus amou o mundo e deu o seu único filho. Só tinha um. E Ele deu em favor de nós. Então que reflitam nessa letra e que a partir de hoje, a partir de agora, o conteúdo das nossas orações possa mudar. E que a gente pare de se preocupar em coisas que vão ficar aqui e começamos a pedir mais de Deus nas nossas vidas. Amém? Amém.
Cumprimento a igreja na gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos aí hoje o capítulo que o pastor leu aí para nós, que era Salmo 27, né? O desejo do salmista está na casa do Senhor. Esse é o grande desejo do salmista, estar na casa do Senhor. Desculpe, irmãos. E esse desejo deveria estar em nossas vidas sempre, né? Aliás, é uma coisa que nós deveríamos ter, esse desejo sempre de estar na casa do Senhor. Meus amados irmãos, então vamos ler aqui. Ver se eu me encontro. O pastor falou comigo hoje para trazer a palavra e eu deveria estar sabendo disso muito antes disso. Mas eu sou um pouco meio relapso. Mas não é que eu sou relapso, é porque eu tenho dificuldade mesmo em estar trabalhando aqui na frente. Há muitos anos eu trabalhei aqui na frente. No início dessa igreja aqui, eu fiquei muito tempo aqui. Só que um dia eu falei com o Senhor assim, Senhor, se não for a vossa vontade, só quando o Senhor quiser eu venho. E aconteceu isso aí sempre. E hoje nós vamos falar, leva suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 3. Por gentileza, irmãos. Provérbio capítulo 3. Versículo 9 diz o seguinte: honrar o Senhor com a tua fazenda, com a primícia de toda a tua renda, e encherão os seus celeiros abundantemente, transbordarão os seus lagares. Filho meu, não rejeita a correção do Senhor, nem te enoje da sua repreensão, porque Deus repreende aquele que ama, assim como o Pai repreende o Filho. Amém? Irmãos, eu falo aqui da primícia, né, das primeiras coisas, da sua fazenda. Quando esse prédio aqui foi inaugurado, quando passou de lá para aqui, nós usávamos fazer o culto das primícias. Era muito comum fazer o culto das primícias. Então a pessoa trazia até bens, materiais, alimento, e deixava sobre a mesa. Era um jeito de agradecer a Deus também. E hoje não é diferente, né, irmão? O Senhor com a sua primícia, com os bens, e é a primeira coisa, irmãos. Eu louvo a Deus até hoje, que lá em casa não se pega uma bolacha, põe sobre a mesa antes de agradecer a Deus. Chegou com a compra, a primeira coisa que se faz, agradecer o Senhor por aquilo que nos deu. Não sei se é um costume ou é até uma coisa que não é muito usada, mas eu gosto de fazer isso. Nunca esquecer de que o Senhor é para nós. Honrar o Senhor com todos os seus bens, com a premissa da sua fazenda, com tudo. E uma coisa interessante, aceitar a repreensão do Senhor. Que o Senhor é Pai e quando repreende é que Ele quer falar alguma coisa conosco. Quero agradecer por essa oportunidade e pedir a Deus misericórdia que eu comece, volte ao que era antes de gostar de estar aqui na frente. Mas Deus sabe todas as coisas. Oremos. Amantíssimo e eterno Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, o Deus que fez todas as coisas e criou-as, e não pede, mas diz para nós que devemos fazer a sua vontade, não a nossa vontade. E muitas vezes, Pai Santo, a nossa vontade não é estar todo dia na casa do Senhor para adorá-lo, mas fazer o que nós queremos, Pai. Eu peço perdão por isso, que eu sou o principal dessas pessoas, Pai. Mas cada dia, Pai, eu me rendo diante de Ti, Pai, pedindo a Tua misericórdia. Abençoa todos que vão contribuir nessa manhã, Pai, trazendo suas primícias, seus dízimos, suas ofertas para a casa do Senhor. Porque o Senhor diz que nada faltaria a nós, Pai. E se faltar é apenas provação, para que nós entendamos, Pai, que o Senhor é Deus. Usa de misericórdia, Pai, com todos nós,
Em nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém e amém. Para esse último louvor, eu quero ler a passagem de Romanos 8, a partir do 35, perdão. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lembra do que a gente cantou no começo, o primeiro louvor? Ele vem falar que Deus nos ama, independente de como nós estamos. E essa passagem, ela vem reforçar isso que fala que não tem nada em toda a terra, nem a que está acima do céu, abaixo da terra, que vá nos separar do amor de Cristo. Esse louvor, ele vem cantar isso. Fala que o amor de Deus ele é tão profundo, tão imenso, que ele nos envolve. E não tem nada, em qualquer lugar que
posso nos separar desse amor. Amém? Peço que os irmãos cantem esse com ânimo. Esse é um pouco mais agitado, esse é para acordar de vez. Amém?
Hoje nós vamos refletir um pouco em uma história bem conhecida nossa. Está lá em Lucas, no capítulo 10. Eu não diria que é a história mais conhecida das Escrituras, mas é uma das. Eu acho que a história mais conhecida é a do filho pródigo, né? Mas essa também não fica muito atrás, não. Lucas 10. Lucas 10, a partir do verso 25. Nós conhecemos essa passagem, né? É uma passagem que fala sobre o bom samaritano, a dúvida do coração de um fariseu, um doutor da lei. Esse texto ele é dividido em dois momentos, né? Dois momentos extremamente importantes e interessantes. No primeiro momento, ele é dominado por duas perguntas e duas respostas. Certo dia, uma especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés e como você entende? O homem respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e viverá. Esse é o primeiro momento da conversa, daquele momento de diálogo. E o interessante é que nesse primeiro momento, nesse primeiro bate-papo entre Jesus e esse doutor da lei fariseu, essa conversa ela foi iniciada não pelo desejo de conhecer mais a Jesus, mas ela foi iniciada como uma forma de colocar Jesus à prova, testar Jesus, fazer com que Jesus caísse em algum tipo de erro para envergonhar Jesus diante das pessoas. Isso muitas vezes acontece conosco, ou de repente, né, também uma das questões era que Jesus viesse a validar algo que estava no coração daquele fariseu, para que ele saísse orgulhoso. Tá vendo? Eu sou alguém que faço aquilo que é certo. Quantas vezes as pessoas não procuram você com um desejo que elas já tomaram no seu coração, uma decisão que elas já tomaram, e vem até você apenas para validar, né? Aquilo que a gente estava falando na quinta-feira. A pessoa chega para você e fala assim: ô pastor, fazer tatuagem é pecado, né? Coisas que acontecem. Quando a pessoa chega para você com essa pergunta é porque ela já decidiu fazer. Ela só precisa de alguém para dizer: eu fiz porque o pastor falou que não é pecado. Pastor, é pecado, sei lá, botar piercing? Ela já decidiu botar o piercing, mas ela precisa validar com alguém, porque quando alguém chegar para questionar ela: mas o pastor falou que não tem problema. Então muitas vezes as pessoas quando chegam para a gente com determinadas perguntas, elas já tomaram a decisão. Ela só precisa de alguém que conhece um pouquinho mais que ela para poder validar. Agora está tranquilo. Esse fariseu chega para Jesus e o questionamento dele é: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Essa pergunta dele é uma pergunta complicada, porque herança, a gente não faz nada para receber uma herança, não é verdade? Pode diminuir um pouquinho, porque senão vai atrapalhar vocês de ouvir. Pode ligar, não tem problema, só que diminui um pouquinho a velocidade. Isso. Então assim, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ele quer saber o que ele precisa fazer para receber uma herança. E ele conta que a vida eterna é uma herança que ele pode receber se ele fizer alguma coisa.
Essa é a pergunta interessante, né? Totalmente errada, vinda de um doutor da lei, de um fariseu. O que eu posso fazer para receber a herança que é a vida eterna? Bem, para começar, a vida eterna não tem nada que você possa fazer para receber. Não tem nada, não tem dinheiro que você possa pagar para receber. A vida eterna é um dom de Deus, é uma dádiva do Senhor, aqueles que decidem, né? Qual é a nossa, o que a gente precisa decidir por Cristo, abrir mão da nossa vida para viver o Evangelho. Isso deveria constar, mas a gente precisa lembrar que a gente está falando de um fariseu. Para o fariseu, a vida eterna repousa sobre a obediência da lei. Faça isso, não faça aquilo. Diante de tudo que eu tenho que fazer e não fazer, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? É o que ele está querendo dizer ali. E nós sabemos que essa linha dele é muito complicada. Mas Jesus é um bom judeu. E um bom judeu responde uma pergunta com outra pergunta. E é isso que Jesus faz. Jesus conhece aquele homem, sabe que ele é um fariseu, um doutor da lei. Para ele o que importa é o que está na lei, é cumprir a lei. E aí Jesus fala para ele assim: bem, já que você me fez uma pergunta, eu vou fazer uma outra para você, e você mesmo vai responder a sua pergunta. Então Jesus pergunta: o que está escrito lá na lei de Moisés? E não é só isso, como você entende? Porque uma coisa, irmãos, é o que está escrito, e outra coisa é como você entende. E nós vemos isso na Escritura claramente. Isso fica muito claro. Quando a gente vai estudar, por exemplo, o Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, nós vemos Jesus fazer uma releitura da lei de Moisés. Vocês ouviram o que foi dito por Moisés, ou seja, o que estava lá na lei. Eu, porém, vos digo. Por que Jesus faz isso? Porque vocês entenderam errado. Vocês leram, mas não entenderam. Porque, via de regra, quando a gente faz uma leitura, principalmente da Bíblia, nós temos uma tendência a nos colocarmos sempre nos lugares melhores, né? Quando a gente vai fazer uma leitura e ele está falando lá do justo e do ímpio, de forma nenhuma eu vou ler a Escritura como eu sendo ímpio. Eu sou sempre o justo, não é? Eu estou olhando, não, o justo faz isso e o ímpio faz aquilo. O zombador, aquele que escarnece. Não, eu nunca sou essa pessoa. Só que muitas vezes nós somos essas pessoas. Muitas vezes nós somos as pedras de tropeço no caminho de outros que estão tentando chegar a Jesus, assim como os fariseus. Eles faziam a leitura da lei, eles eram sempre os justos, e todo o resto era sempre os pecadores. Eles nunca, de forma nenhuma, se colocavam na condição de pecadores, de errados. E nós, infelizmente, muitas vezes temos essa tendência. Quando nos sentamos e começamos a fazer piada ou a falar mal do pastor, do líder, da igreja, em alguma rodinha de conversa, nos tornamos escarnecedores. Pastor, você faz parte do corpo de Cristo. Quando você se junta com outros para falar mal do corpo, você se torna um escarnecedor da noiva. Quando você se junta com pessoas que nem são da igreja, que estão fazendo piadas da noiva de Cristo, e você, por um acaso, acaba passando, ouvindo e dá risada junto, né? Não sei o quê. Você está escarnecendo junto com outros a noiva de Cristo. E aí, quando você lê, por exemplo, o Salmo 1, você não é o justo, você é o zombador, o escarnecedor. Aqueles que Jesus fala, aquele que o salmista fala, a gente não se assenta na roda dos escarnecedores, nem segue o caminho, os conselhos dos zombadores. Quando a gente se coloca numa posição contrária, a nossa leitura também precisa apontar isso. Poxa vida, nesse momento eu me tornei um escarnecedor, eu preciso me arrepender e voltar atrás.
Por isso Jesus pergunta: o que é que está na lei? E como você entende? Ele foi e trouxe a lei claramente, né? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a alma, de toda a força, de toda a mente, e ama o próximo como a si mesmo. Ele junta Deuteronômio 6:5 com Levítico 19:18. Nós já vimos em alguns domingos atrás que esse daqui é um mandamento incompleto, lembra? Onde é que começa o mandamento? Vocês lembram disso ou não? Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus, que é o que está lá em Deuteronômio. A gente precisa ouvir, porque se eu não ouvir esse Deus, como é que eu vou amar esse Deus? Como é que eu amo alguém que eu não dou ouvidos? Não tem como, não dá. Eu preciso ouvir esse Deus. E a voz desse Deus rompe a surdez que o pecado causou nos meus ouvidos. A voz desse Deus rompe a dureza do meu coração. Eu preciso ouvir. Lá em Marcos, no capítulo 12, 29, que foi o texto que nós lemos alguns domingos atrás, o Senhor vai falar exatamente isso. O mandamento mais importante começa com ouvir. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. Por isso, ame o Senhor com tudo que você tem, com a mente, com o coração, com as forças, com o entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Esse seria o mandamento completo, cumprido. Primeiro eu ouço a Deus, e esse ouvir a Deus me leva a amá-lo. E amar a Deus vai me levar também a amar o meu irmão, ao meu próximo. Jesus, ele não vai entrar na seara da discussão, porque na cabeça do fariseu, ele já estava cumprindo a lei, mas ele não estava ouvindo, e ele não tinha entendido. Ele respondeu o que estava na lei de Moisés, mas não o que ele entendeu, porque ele entendeu o mandamento incompleto, ele não estava ouvindo. Você já parou para pensar que se ele estivesse ouvindo Deus, ele estava ouvindo Jesus? Jesus é a manifestação encarnada de Deus. Ele estava diante de Deus, mas não conseguia ouvir Deus, porque ele estava extremamente apegado à lei. Faça isso, não faça aquilo. E não havia liberdade, era regra e mandamento. E todas as vezes que nós entendemos que a palavra de Deus é um conjunto de regras e mandamentos, faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo, a nossa vida se torna meio que automática. Isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer, isso eu posso, não. E a gente não consegue viver a vida como uma expressão do amor de Deus. Quando eu leio a palavra, eu preciso entender que que a palavra de Deus não é um conjunto de regras e mandamentos. A palavra de Deus, irmãos, são conselhos de um pai que ama os seus filhos e quer que seus filhos vivam uma vida de intimidade, de relacionamentos profundos e saudáveis. Ele quer que nós vivamos relacionamentos de acolhimento, de cuidado uns com os outros, de ouvir uns aos outros, de amar e de gerar frutos que permaneçam. Mas a gente precisa realmente ouvir Deus primeiro. E aí Jesus termina essa primeira parte, esse primeiro momento, dizendo: está correto o que você falou, faça isso e viverá. Ele pediu o quê? Qual foi a pergunta? Vocês lembram? Exatamente, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Primeiro, eu não estou vivo, eu estou morto, porque quando Jesus responde para ele aqui, faça isso e viverá, Jesus não está nem falando de vida eterna, ele está falando, se você fizer isso aqui, você vai viver. Por quê? Porque nós nascemos mortos em delitos e pecados, e quando nós entendemos a Bíblia, a palavra do Senhor, como regras e mandamentos, sem expressão de vida, nós não temos vida. E é isso que estava acontecendo. Era um fariseu morto perguntando como é que ele alcançava a vida eterna. Ele não tinha nem vida ainda. E quando nós nos lembramos do que é a vida eterna, lá em João 17,3,
Jesus diz que a vida eterna é conhecer a Deus e aquele a quem o Pai enviou, o próprio Cristo. Isso é vida eterna. Vida eterna não é para depois que você morrer. Vida eterna é um relacionamento de intimidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo que é desenvolvido enquanto nós estamos aqui. E à medida que nos relacionamos com Ele, nós vamos vivendo e experimentando a vida eterna em nossos relacionamentos, enquanto o Espírito Santo faz crescer em nós a paz, a paciência, a longanimidade, a alegria, a mansidão, o domínio próprio, a alegria. São coisas que o Espírito vai fazer em nós, e isso vai gerar vida em nós. Esse fariseu não tinha vida, então Jesus falou: olha, faz isso, se você pelo menos amar a Deus com tudo que você tem, pelo menos você vai começar a viver, e quem sabe você começa também a escutar e entender aquilo que a palavra está dizendo, porque ele sabia o que a lei dizia, mas não o que falava o Espírito. Quantas vezes nós lemos a palavra, mas não entendemos o que o Espírito está dizendo, porque nos falta compreensão, nos falta realmente viver, porque não adianta a gente conhecer a palavra e não colocá-la em prática. É viver a palavra de Deus que vai gerar vida em nós e nas pessoas ao nosso redor. É viver a palavra. Não adianta você, às vezes as pessoas falam para mim assim: ah, fulano é conhecedor da palavra. Tá, e aí? Que diferença isso faz? Que diferença faz a pessoa conhecer de cor e salteado a palavra? Você perguntar o texto, ela sabe o texto de cor. Você faz uma pergunta e ela responde. Mas quando você olha na vida dela, você não encontra vestígios de Deus, você não encontra a digital do Senhor na vida daquela pessoa. É isso que Jesus está dizendo nesse primeiro momento. Não adianta você seguir a lei, obedecer o mandamento, mas não tornar ele vivo na sua vida, não ser visto nos seus relacionamentos. E a gente aprende isso, né? Aprende que não adianta apenas conhecer, mas tem que viver. E é o que Jesus responde à primeira pergunta, porque o fariseu fez uma pergunta, Jesus fez outra. Aí o fariseu respondeu a pergunta de Jesus, e aí Jesus pega a resposta dele e responde a pergunta dele mesmo, o que ele havia perguntado lá no começo. Esse é um primeiro momento. Porém, lembra que eu falei para você que as pessoas elas já têm uma decisão no coração e elas vêm encontrar você para tentar validar a sua própria decisão, né? O fariseu fez a pergunta e ele já estava quase satisfeito para sair dizendo: bem, eu sou um cumpridor da lei, eu sou alguém que vai ter a vida eterna. Mas aí ele tenta se justificar diante de Jesus pela pergunta dele, ou melhor, pela resposta que Jesus deu, né? Em cima da resposta dele: amar a quem? A Deus e ao próximo. Aí o fariseu continua. Aí vem o segundo momento. Primeiro ele tenta provar e testar Jesus. Ele viu que Jesus está quase ali com ele, pelo menos na visão dele. Então agora ele vai tentar se justificar diante de Jesus. O verso 29: o homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? É interessante que ele fala que o homem estava querendo justificar as suas ações, né? Na realidade ele estava querendo justificar a sua falta de ação, na verdade. Ele queria justificar o que ele não estava fazendo. E aí por quê? Porque na cabeça de um fariseu daquela época, quem é o próximo do fariseu? Os meus familiares são os meus próximos. E aqueles que são de mesmo nível social que eu, ou seja, outros fariseus. Quem é o próximo? Minha família e outros fariseus. Se fosse hoje, falaria: pastor, quem é o seu próximo? Seria a minha família
e outros pastores. Esses seriam os meus próximos. Quem não é pastor? Não é meu próximo. Quem não é da minha família? Não é meu próximo. Então não tenho obrigação nenhuma com o outro. A minha obrigação de próximo, de tentar amar o próximo, é amar a minha família e aqueles que são do mesmo nível do que eu, outros pastores. Ponto. É isso que o fariseu tinha em mente e no coração. E aí quando Jesus fala que você tem que amar o próximo, aí ele fica naquela, mas rapaz, será que eu não entendi então? Peraí, deixa eu dar uma cutucadinha melhor. Tá bom, já que você falou de amar o próximo, quem é o meu próximo? E ele estava doido para Jesus falar isso para ele. O seu próximo é a sua família e são os outros fariseus. Estes são os seus próximos. Se você amar essas pessoas, você está cumprindo a lei perfeitamente. Aí Jesus vem com um escândalo, né? Jesus é um barato, cara. Eu gosto de Jesus, porque ele faz o que não se espera dele. E ele faz aquilo que choca. Ele começa então a trazer uma parábola, né? Uma história. Ele pega o dia a dia das pessoas para mostrar o que é o reino, para ensinar essas pessoas o que a lei estava dizendo. Não basta você ler a lei, você tem que vivê-la e experimentar aquilo que Deus manda. Então Jesus fala, bem, tá bom, já que você quer saber quem é o seu próximo, aí ele vai pegar o contexto, né, o contexto deles ali. Normalmente, no dia a dia ali dos judeus daquela época, eram escalados por sorteio quem queria prestar os serviços no templo por 2 semanas. Lembra do Simeão, quando Jesus nasceu, que ele foi sorteado entre os fariseus, entre os sacerdotes e tudo, para fazer os serviços do templo por 2 semanas? Então, 2 semanas ele foi, poxa, fui sorteado. Aí eu fui lá por 2 semanas, alguns levitas e alguns leigos participavam dos serviços que eram feitos no momento de culto, né, dentro do templo, das ofertas e tudo mais. Depois dessas 2 semanas, nós estávamos liberados para voltar para casa. E via de regra, né, uma boa parte das pessoas moravam ali em Jericó. Nesses momentos, Jericó, a distância de Jerusalém para Jericó era de aproximadamente 27 quilômetros. E era uma estrada complicada, porque tinha altos montes e tinham curvas constantes. E eram lugares fáceis para que as pessoas fossem roubadas. Os ladrões ficavam todos escondidos ali. Então, essa história faria sentido para o fariseu, que tinha perguntado quem é o próximo. Então Jesus começa a dizer, olha, tinha um homem que estava descendo, né, de Jerusalém para Jericó, com os seus bens, tudo mais, e ele foi surpreendido por assaltantes. Os assaltantes bateram, agrediram a pessoa, deixaram-a quase morta lá, roubaram tudo, até as roupas. Levou tudo, fizeram rapa no cara. Levou tudo embora, até a roupa do cara levar, deixaram ele peladão lá, semi-morto. E aí ele ficou. À medida que esses assaltantes foram embora, nessa mesma estrada vinha descendo um sacerdote. Esse sacerdote provavelmente tinha saído dos serviços do templo, em que ele tinha prestado diante de Deus. Então ele sai do templo e vem, de repente, de volta para sua casa, para sua família. Esse sacerdote, com certeza, ele vinha montado pelo menos em um cavalo. Porque os sacerdotes faziam parte da elite da sociedade. E de forma nenhuma um sacerdote ia andar 27 quilômetros de Jerusalém para Jericó a pé. Andar a pé é coisa de pobre, né? E é exatamente isso que aconteceu. Os pobres andavam grandes distâncias a pé. O sacerdote não, o sacerdote fazia parte da elite. Então ele estava provavelmente com um cavalo. E aí ele passa por ali, dá aquela olhadinha
se afasta, passa para o outro lado e vai embora. A gente espera um pouquinho, por quê? Porque vem levita atrás. E provavelmente esse caminho, sabe quando você está descendo a serra, que você está na parte de cima e você vê os carros andando lá embaixo já? Ou vice-versa? Esse caminho é do mesmo jeito. Você está numa parte aqui, você já está vendo quem está lá na sua frente. Então provavelmente esse sacerdote viu o homem ser assaltado. O levita viu o sacerdote passar pelo homem e ir embora. E esse levita vinha atrás e fez o quê? A mesma coisa. Quando nós lemos esse texto, a gente fala, caramba, né? Que coisa! Por que eles não ajudaram? Por que o sacerdote não ajudou? Porque para o sacerdote ajudar aquele homem implicaria tempo, dinheiro e reputação. Vamos lá, se ele para, vi o rapaz, vou chegar perto. Primeiro que se ele chegar perto de um corpo, ele não sabe se está vivo ou se está morto. Aí o que acontece? Ele chega a menos de 2 metros do corpo. Se aquela pessoa estiver morta, ele tem que rasgar as vestes. E a veste custa dinheiro, porque a veste vai estar contaminada. Tem que rasgar as vestes e jogar fora, porque as vestes estão contaminadas. E aí entra um outro problema. Se ele tocar no corpo, né, se ele passa menos de 2 metros e toca nesse corpo, e o cara está morto, aí tem um outro problema. Porque uma das funções do sacerdote é receber o dízimo, distribuir o dízimo e comer o dízimo. Né? Por quê? Ele contaminado, ele não pode fazer nada disso. Porque, e essa decisão dele de chegar perto do corpo também iria afetar a família. Porque por uma semana ele não poderia receber, distribuir ou comer o dízimo. E o sacerdote levita, o dízimo era o que eles recebiam. E quando eu falo de dízimo, não eram só bens financeiros, mas eram também animais que eram ofertados, e os animais também serviam como alimento de dízimo para eles. O dízimo dos dízimos, né, que é chamado, ele era dado ao sacerdote e ao levita, para que eles pudessem viver as suas vidas com as suas famílias com renda. Chegar perto daquele homem implicaria nisso. E detalhe, uma vez que ele tivesse sido contaminado por aquele corpo, caso estivesse morto, ele teria que retornar para Jerusalém e passar pelo ritual de purificação. No ritual de purificação, o sacerdote que está responsável pelo serviço, ele bate no gongo, e aí todos os que estão impuros têm que levantar. Imagina o sacerdote, né? A vergonha. Acabou de sair dali, fez serviço por 2 semanas, e ele, menos de um dia, ele já está voltando impuro. E como sacerdote, também tinha a questão financeira de que ele teria que comprar um novilho vermelho e queimar em holocausto para a purificação do seu pecado, e essa queima duraria 1 semana. Então quando a gente passa e olha, o sacerdote passou, não quis ajudar e foi embora. Nossa, que sacerdote ruim, né? Ele pensou o que ia custar para ele ajudar o próximo, que na realidade para ele não era próximo. Se ele chegasse na família e falasse, eu encontrei um homem no meio do caminho, mas eu não ajudei, porque eu não sabia se ele estava morto ou não, então eu tomei a decisão de não ajudá-lo. Ele seria louvado pela família. A família, os amigos iriam louvar ele porque ele teve uma atitude correta diante da lei. Os outros fariseus iam justificá-lo porque ele tinha o direito de não se contaminar para servir ao Senhor. Que coisa, né? Você entende o que é você ler a palavra de Deus e entender ela como regra e mandamento? É isso aqui.
E tinha um outro detalhe, ele também não sabia se aquele homem era judeu, se ele era gentil, se ele era de outra raça, não sabia. Por quê? Como é que a gente identificava naquela época se a pessoa era um judeu ou não? Pela língua, pela fala, né? Se falava hebraico, aramaico, grego, tá, e você sabia de que raça era aquela pessoa. E pelas vestes. Mas como é que eu vou saber se o homem está desacordado, foi espancado e estava nu? Eu não tenho como saber se ele é um judeu ou não. Eu não tenho como saber se ele é um fariseu ou não, porque ele não tinha as roupas. Então o que ele viu? Ele viu alguém que precisava de ajuda, mas ele preferiu não arriscar a sua reputação, não arriscar as suas economias e não perder o seu tempo ajudando o outro. E o poder do exemplo é um negócio muito complicado, porque o levita sabia que o fariseu, que o sacerdote tinha acabado de passar ali. E aí ele, passou, olhou e falou: o cara deve estar morto, não sei se está vivo, se está morto. Mas se o sacerdote que passou não fez nada, não ajudou, não vou ser eu que vou fazer. Eu vou seguir o exemplo do sacerdote, eu vou seguir o exemplo do líder. O que eu vou fazer? A mesma coisa, passa de lado e vai embora. Por quê? E se esse levita resolve parar para ajudar? Ele vai ter o problema de se contaminar. E ainda vai ter essas questões todas que o fariseu, que o sacerdote tinha, e ainda vai assumir um problema, porque ele vai denunciar a dureza de coração do sacerdote que passou e não ajudou. Sabe aquele negócio, você vê o irmão fazendo algo errado, aí você tem a opção de fazer o que é certo e corrigir o irmão, para que o irmão se arrependa e conserte o seu caminho, ou você tem a outra opção de seguir o mesmo exemplo do seu irmão, de se calar. Porque quando eu vejo o outro cometendo um erro e não falo nada, eu sou tão errado quanto ele. Eu compartilho do erro do outro, eu serei julgado pela mesma coisa. Por que você acha que os discípulos fugiram quando Jesus foi crucificado? Porque se qualquer um fosse pego, também seria crucificado com Jesus. Aqui é o sacerdote, eu vou ajudar? Não vou, porque o sacerdote não fez, não sou eu que vou fazer, e se eu fizer eu vou acabar prejudicando o meu irmão, o sacerdote, que não fez nada, e aí eu vou denunciar a dureza do coração dele, que não ajudou. Nós vemos 3 situações em que as pessoas vieram, fizeram alguma coisa e foram embora. Aí você fala: como assim vieram, fizeram e foram embora? Sim, os assaltantes vieram, bateram, roubaram e foram embora. O sacerdote veio, viu e não fez nada, foi embora. Ver e não fazer nada também é fazer alguma coisa, é uma decisão que ele toma. O levita fez a mesma coisa, ele veio, viu, não fez nada e foi embora, seguiu o mesmo exemplo do sacerdote. A tendência na narrativa da história de Jesus, lembra que eu falei que normalmente as pessoas escaladas eram sacerdote, levitas e algum leigo, judeu, que fazia parte, das pessoas ali próximas ao templo. Dentro dessa narrativa, Jesus falou que um homem ia, esse homem foi assaltado, veio um sacerdote, veio depois o levita. Na cabeça do fariseu, agora vai vir um judeu, leigo, um novo convertido, para ajudar. Aí é onde Jesus escandaliza o fariseu. Porque lá no verso 33, Jesus diz que veio o quê? Um samaritano. O samaritano, irmãos, a gente sabe de longa data que não se dão com judeus. O judeu, inclusive, em suas orações, eles oravam todos os dias para que Deus não permitisse a entrada dos samaritanos na vida eterna.
Você já parou para pensar, você orar todo dia para que aquela determinada pessoa de outra nacionalidade, Senhor, olha, eu oro ao Senhor que essas pessoas aqui não entrem, não herdem a vida eterna, que eles não recebam vida eterna. Para ele, samaritano, irmãos, era pior que o cachorro, porque o cachorro ainda serve para latir, ainda faz uma amizade lá, mas o samaritano nem cachorro não era. Eles se tratavam como cachorros, né? O cachorro do samaritano, o samaritano, o cachorro do judeu, né? Era um contra o outro. Era o tipo de relação que não existia. E quando Jesus traz um samaritano para a história, Jesus escandaliza aquele fariseu. Porque esse samaritano, o Senhor diz que ao ver o homem, ele teve compaixão dele. O padrão de pecado, o padrão de erro muda quando alguém assume a compaixão pelo outro, sente a dor daquele outro e tem uma ação diferente daqueles que estavam tendo. O padrão de erro de uma igreja, ela muda quando as pessoas começam a entender que o outro não é o meu inimigo, mas o outro é uma pessoa, o próximo é qualquer pessoa que esteja passando por necessidade, que precisa de ajuda. Muitas igrejas não ajudam, muitas pessoas não ajudam outras, porque pensam, bem, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sei o que aconteceu com essa pessoa, eu não sei o que ela fez para estar nessa situação, então o problema não é meu. E olha a pessoa como um outro, como um competidor, como um indigente, como alguém que não merece cuidados. Então Jesus traz um samaritano para a história. O samaritano, diferente dos outros, ele vem, ele vê e ele faz alguma coisa, ele não vai embora. Ele para fazer algo. E aí ele começa a fazer de trás para frente. Porque muitas vezes nós somos chamados, irmãos, para acolher pessoas e cuidar das pessoas que estão sendo castigadas por outras, a partir do último até o primeiro. Por que eu digo a partir do último até o primeiro? Porque quando a gente pensa na sequência, o homem veio, foi assaltado, apanhou e ficou lá, quase morto, sem roupa, sem nada. Depois veio o sacerdote. Depois veio o levita. E aí chega o samaritano. O samaritano começa a fazer ao contrário. Ele corrige o que o levita não fez. Depois ele corrige o que o sacerdote não fez. E depois ele corrige todo o mal que os assaltantes, os salteadores fizeram àquele homem. De que forma? Primeiro ele corrige o que o levita devia ter feito. Devia ter prestado os primeiros socorros. E é isso que o samaritano começa a fazer. Ele começa cuidando das feridas daquele homem com óleo e vinho. E atando as feridas, cobrindo as feridas daquele homem. Os primeiros socorros deveriam ter sido feitos por aquele levita, que o levita não tinha cavalo. Mas ele poderia ter ficado ali, cuidado, até que alguém pudesse passar para ajudá-los. Mas o levita não fez. Então o samaritano começa por aí. Ele vê diferente do sacerdote e do levita. Ele não vê um inimigo, ele não vê um morto, ele não vê alguém que foi assaltado apenas e que eu não tenho nada a ver com isso. Ele vê uma pessoa em necessidade que precisa de ajuda. E ele se coloca a ajudar aquele homem. Ele pega lá óleo e vinho, e detalhe, óleo e vinho eram coisas usadas para adoração no templo. E ele usa aquilo como uma forma de expressar a sua adoração a Deus. Ele derrama óleo e vinho naquele homem semi-morto e cuida das suas feridas. Essa é a expressão de adoração do samaritano diante de Deus. E ele fica ali, ele gasta um tempo ali. E ele tem coragem, a coragem que o sacerdote e o levita não tiveram, ele teve. De permanecer ali por um tempo para dar os primeiros socorros.
E você sabe que enquanto ele dá os primeiros socorros, ele poderia ter sido assaltado também. Mas ele se colocou numa posição de adoração a Deus, usando vinho e óleo, derramando sobre as feridas daquele homem como uma expressão da sua adoração, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas ele não só prestou os primeiros socorros e teve coragem de abrir mão do seu tempo, da sua agenda, para cuidar daquele homem. Ele também abriu mão do seu transporte. O que o sacerdote deveria ter feito, de colocar o homem no seu cavalo e levar ele para algum lugar para ser ajudado, o samaritano faz isso. Ele pega o homem, não sei se está vivo ou está morto, ele começa a fazer os cuidados, pega ele depois, coloca sobre o seu cavalo e o guia até um lugar onde ele possa ser cuidado. Ele corrigiu o erro do levita, corrigiu o erro do sacerdote. E aí, ele leva esse homem, corrigindo aí as questões dos salteadores, né? O que o salteador fez com aquele homem? Roubou, deixou quase morto e abandonou. O que o samaritano fez? Ele pagou por aquele homem. Enquanto os salteadores roubaram, o samaritano pagou por ele. Enquanto os salteadores deixaram ele quase morto, o samaritano deixou ele sob os cuidados de alguém. Enquanto os salteadores abandonaram, o samaritano prometeu voltar para pagar tudo aquilo que precisasse ser pago. Ele vai corrigindo, e ele corrige de uma forma perfeita. Ele teve 7 ações para corrigir tudo o que fizeram de mal àquela pessoa. Ele se aproxima enquanto os outros se afastam. Ele presta os primeiros socorros como uma expressão de adoração, enquanto no caso do levita, ele negou os primeiros socorros. Ele coloca o enfermo no seu jumento, enquanto o sacerdote vai embora. Ele paga, ele deixa os cuidados e ele promete voltar. Você fala, pastor, você falou que era 7, né? Mas ele fez 6 aqui? Sim, porque a primeira atitude que esse homem fez foi o quê? Foi de amar o outro. Ele amou aquele outro como seu próximo. Ele não pensou se ele era judeu, se era samaritano, ou que qualquer coisa que fosse. A primeira atitude do samaritano foi amar. E quando nós decidimos amar alguém, nós nos aproximamos dessa pessoa. Nós ajudamos essas pessoas nos primeiros socorros, naquele momento de desespero que a pessoa chega, né, desesperada, desorganizada e tal. Nós colocamos essa pessoa no caminho que ela precisa trilhar. E quando a gente pensa na restauração que essa pessoa teve, nós lembramos que o bom samaritano é o próprio Jesus. Quando Jesus fala desse samaritano, ele está falando dele mesmo. Se você ler o texto de Oséias capítulo 6, ele vai estar falando exatamente do que estaria acontecendo, que os sacerdotes se tornaram salteadores nos caminhos da vida que causaram morte. Os próprios sacerdotes se uniram a bandidos para causar morte nas estradas. Quando observamos João, capítulo 8, verso 48, Jesus é acusado de, quando ele expulsa demônios, os judeus, eles acusam Jesus de ser um samaritano endemoniado. Quem é o bom samaritano da história? É o próprio Cristo. Quem foi que pagou o preço pelo pecado? Quem foi que pagou o preço pelo pecado? Cristo. Quem foi que nos deixou sob os cuidados de alguém? O Espírito Santo. O próprio Cristo. Quem foi que
que partiu, mas prometeu voltar para nos buscar? Cristo. Cristo é o bom samaritano. Cristo é alguém que olha para nós e não está preocupado se você é branco, preto, azul, amarelo, vermelho. Ele não está preocupado se você tem dinheiro, se você é pobre, se você é miserável. Quando Jesus coloca o samaritano na conversa, é como se Jesus estivesse falando assim: olha, o homem que estava por ali, ele é um homofóbico, mas aí um homossexual foi ajudá-lo. O homem que foi machucado e estava quase morto, ele é um nazista, mas foi um judeu que foi ajudá-lo. Esse cara que está quase morto, ele é racista, mas foi um negro que foi ajudá-lo. E pela lei, irmãos, da época, você sabe que se esse homem que foi ferido acordasse, ou a família de repente encontrasse ele sendo socorrido, lá na hospedaria por um samaritano, eles poderiam agredir o samaritano, porque o samaritano estava contaminando o judeu. Para você ver o tamanho do absurdo que era a convivência. A pessoa gasta dinheiro, gasta tempo, não importa se está vivo ou morto, ele vai ajudar, porque ele vê uma pessoa, ele não vê uma placa, ele não vê uma denominação, ele não vê uma cor de pele, ele não vê uma preferência sexual, ele ajuda, porque o outro é uma pessoa, é um outro ser humano que precisa de ajuda. E esse ser humano que precisa de ajuda é o próximo, é o seu próximo, é o meu próximo, é o nosso próximo. Ele não está preocupado se ele vai receber dinheiro de volta ou não. Ele não está preocupado o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão pensar. Não importa para ele. O que importa é fazer o bem naquele momento que aquela pessoa precisa. Quando Jesus então responde, ele conta essa história, e aí o que Jesus faz? O fariseu fez uma pergunta: quem é o meu próximo? Jesus conta uma história. Jesus depois faz o quê? Faz outra pergunta para ele: qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Verso 36, perguntou Jesus. Aí, o doutor da lei responde a pergunta de Jesus: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus vai e responde a pergunta que ele tinha feito: quem é o meu próximo? Bem, vai e faça o mesmo. Esse é o seu próximo. Todas as pessoas que estão em necessidade, que precisam de ajuda, esse é o seu próximo. Não são os da sua família apenas, não são apenas os fariseus, mas qualquer pessoa. O pobre, a prostituta, o ladrão, o assassino, não importa. É alguém que está em necessidade, que precisa de ajuda. Esse é o próximo. Aí você de repente pode parar um pouquinho e falar assim: poxa, mas eu vou ajudar um assassino, vou ajudar um bandido, vou ajudar pessoas que fazem mal e tal. Talvez o seu pensamento, dessa forma, porque tudo girou em torno do quê? Eu quero a vida eterna. Tudo isso aconteceu porque o fariseu queria saber o que ele tinha que fazer para ter a vida eterna. Mas para ter a vida eterna eu vou ter que fazer tudo isso. Eu tenho que abrir então o meu leque de próximos. Eu achei que o próximo meu era só minha família e os meus, mesmo nível que eu. Agora eu tenho que... qualquer um é meu próximo? Qualquer um que precisa de ajuda? Talvez a sua resposta seja a mesma que os discípulos disseram lá em João no capítulo 18, no verso 26 ao 27. Os que ouviram isso perguntaram: então, quem pode ser salvo? Que a vida eterna e salvação para eles era a mesma coisa. Então, bem, se eu tenho que fazer tudo isso, então quem que pode ser salvo? Se eu tenho que ajudar pessoas que eu não gosto, gente ruim. E lá no capítulo 20, no verso 27 do capítulo 18, Jesus responde: o que é impossível para os homens é possível para Deus.
Por que é impossível para nós? Porque o nosso coração é duro como o do sacerdote. Porque nós seguimos muitas vezes o exemplo do levita. Olhamos para as pessoas erradas e seguimos uma vida errada. Lemos a Bíblia de forma complicada, que nos favoreça, para não viver o evangelho da vida que Jesus quer que nós vivamos. E como é que isso tudo se aplica na nossa vida, no nosso dia a dia? Primeiro, o amor para Deus é uma decisão que vai nos fazer sentir algo e tomar uma atitude. Se você olhar lá em Mateus, no capítulo 9, verso 36, 35 em diante, né? Diz que Jesus ia pelos povoados, pelas cidades, e ele via as pessoas sofrendo, perdidas como ovelhas sem pastor. Então Jesus é tomado por compaixão, e ele passa a curar, a ensinar e a libertar essas pessoas. E ele diz que os campos estão brancos, mas os trabalhadores são poucos. São poucas as pessoas dispostas a amar alguém realmente, a deixar que a compaixão tome o seu coração e a tomar uma atitude. É muito fácil a pessoa dizer assim: eu te amo, mas vê o outro numa situação complicada e não faz nada. Mas eu te amo, tá? Você está sofrendo aí, está passando frio, fome, tá, mas eu te amo. Aquele abraço, que Deus te abençoe, hein? Quantas pessoas não são assim? Jesus nos ensina aqui: se você ama realmente, se você quer amar realmente Deus, ouça, o Senhor, o nosso Deus é o único. E à medida que eu amo esse Deus, não só com palavras, mas quando eu decido amar a Deus, Deus derrama sobre mim perdão, graça, misericórdia, amor incondicional, porque eu não merecia, mas o Senhor me ama dessa forma. Não foi isso que a gente cantou aqui? Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional e tudo mais. Então, Deus nos ama dessa forma. E uma vez que eu entendo isso não pode ficar só em mim. Isso tem que chegar ao outro. Eu preciso ver a condição do meu próximo e tomar uma atitude. Senão não é amor. São apenas palavras ao vento. O amor me faz sentir a dor do outro e me faz tomar uma decisão para ajudar esse outro. O próximo, né? Segunda coisa que nós temos que observar na nossa própria vida: quem é o nosso próximo? Qualquer pessoa que esteja passando por necessidade e que precise de ajuda, mesmo que seja o seu inimigo, mesmo que seja alguém que você não gosta, mesmo que seja alguém que você odeia, mesmo que seja alguém que você sinta nojo, asco, não quer pegar, não importa, ele é o seu próximo. Mas pastor, meu irmão, é verdade. Ele não falou que o que é impossível para o homem é possível para Deus? Quando eu amo a Deus, Ele torna o impossível possível de ser feito. Ele não nos ensinou lá em Mateus, no capítulo 5, do verso 43 ao 48, que se eu faço o bem só àqueles que me fazem o bem, que vantagem tem isso? Eu não sou diferente de ninguém. Se você só gosta das pessoas que gostam de você, você não faz mais que obrigação. Se você só cumprimenta alguém que cumprimenta você, não faz nada demais. Mas nós somos chamados a amar os nossos inimigos e orar por eles. Lembra de alguém que você não gosta agora? Alguém que você tem alguma rixa, algum problema? Lembra dessa pessoa. Se tiver mais de uma, pode fazer a lista. Você tem que amar essas pessoas. Você tem que orar por elas. É isso que o Senhor ensina pra gente. Ah, pastor, mas não dá. Não dá, pastor. O problema está no seu coração, que é duro.
Se você tiver o coração duro do sacerdote da nossa história, você realmente não vai amar essa pessoa, você vai passar de lado. Ele está passando de um lado da rua, você atravessa. Você vai ver ele em um determinado lugar, você vai para outro. Se você sabe que a pessoa vai estar em um determinado lugar, você nem vai, porque não quer encontrar. E quando isso acontece na família, um irmão que briga com o outro, uma irmã que briga com a outra, que discutem, não importa, meu querido, minha querida, você tem que amar e você tem que orar por essa pessoa. Eu te dei a lista para você pensar. Se você pensou, é sobre essa lista que você precisa orar, para que Deus abençoe essas pessoas. Para que você precisa orar e orar e orar até que os seus inimigos se tornem seus irmãos. Essa é a questão. O Senhor não nos chamou para fazer inimigos. Ele nos chamou para interceder e amar pessoas, para que se tornem nossos irmãos e que façam parte da família de Deus. Se você é um filho e uma filha de Deus, filhos não escolhem os irmãos. Filhos amam os irmãos, que também são filhos de Deus. Essa é a questão. Mas não para por aí, a gente tem mais coisas para aprender. Terceira coisa que a gente precisa aprender com isso. Vemos dois tipos de pecadores aqui, nessa história, nessa parábola. Os salteadores que feriram aquele homem com violência. E o sacerdote levita, que feriram ele pela sua negligência. Nós ferimos pessoas por sermos às vezes violentos ou por sermos negligentes. Nós ferimos e quase matamos pessoas, não só fisicamente, mas também com as nossas palavras. Por isso que Jesus faz uma releitura lá no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Vocês ouviram o que foi dito por Moisés, eu, porém, vos digo, que matar o outro não é apenas fisicamente, mas com as suas palavras você pode matar alguém. Você, marido, pode matar a sua esposa com palavras. Você, esposa, pode matar o seu marido com as palavras. Vocês, pais, podem matar os seus filhos com palavras. E filhos também podem matar os pais com palavras. Nós, como irmãos, nós também podemos matar um ao outro com as nossas palavras. Mas não só com as nossas palavras, mas também com a nossa negligência. Quando vemos o nosso irmão num caminho errado e não fazemos nada, somos negligentes. E o Senhor vai nos cobrar: onde é que está o teu irmão? Onde está o seu irmão? Onde está a sua irmã? O que você tem feito por ele, por ela? Se você sabe que não está aqui, por exemplo, alguns irmãos e irmãs, onde eles estão? Você sabe? O que você tem feito por essas pessoas? Para ajudá-las, para acolhê-las, para ouvi-las, para orar com elas e por elas. Se não fazemos nada, somos negligentes. Por quê? Porque nós não abrimos mão da nossa agenda e do nosso tempo. Pastor, eu não tenho tempo para ficar indo atrás do fulano, não tenho tempo para visitar ciclano, não tenho tempo para... Mas quando essa pessoa morrer, você vai ter tempo para vir aqui no velório, né? Porque é isso que acontece muitas vezes. Ah, pastor, não tenho tempo de falar com os meus irmãos, não tenho tempo de visitar os meus pais, não tenho tempo de ver os meus filhos. Nós fazemos o tempo. Nós administramos o tempo que Deus nos dá. E quando nós falamos que não temos tempo para alguma coisa, é porque aquela coisa não é importante, porque aquela pessoa não é importante. E sabemos que não é importante porque quando a pessoa não estiver mais, você vai encontrar o tempo para vir aqui, para velar o corpo e se despedir. E aí você fala: ah, mas eu deveria ter ido, eu deveria ter falado, eu deveria, mas não fez enquanto tinha tempo.
E aí, nesse momento já é tarde. Onde está o seu irmão? Onde está a sua irmã? Você tem sido negligente no cuidado com ele, com ela? E a última coisa, quarta coisa que a gente aprende. Quando nós não aproveitamos as oportunidades para fazer o bem, nós nos tornamos maus. Quando não aproveitamos as oportunidades que o Senhor nos dá para fazer o bem às pessoas, nos tornamos pessoas más. Porque ou você faz o bem ou você faz o mal. Ah, pastor, mas eu não fiz nada. Negligente, então você fez o mal. Se tornou mal do mesmo jeito. A sua falta de ação faz com que você se torne mal. Mateus capítulo 7, verso 12, é o que nós conhecemos como regra de ouro das Escrituras. Faça ao outro aquilo que você gostaria que fizessem por você. Nisso se resumem a lei e os profetas. Todo o Antigo Testamento vai se resumir nisso. Faça ao outro o que você gostaria que fizessem por você. Quantos aqui gostariam de ser amados incondicionalmente? Ame incondicionalmente. Quantos aqui gostariam de ser perdoados por alguma coisa que fez? Perdoe. Quantos aqui gostariam de receber uma visita de um irmão, de uma irmã no decorrer da semana? Visite. Seja você fazendo aquilo que você gostaria que as pessoas fizessem por você. Quantos aqui gostariam que alguém te ouvisse as dores, as feridas da sua alma? Ouça, coloque os seus ouvidos à disposição. À medida que você fizer pelo outro, Deus vai preparar pessoas que façam também por você. Essa é a grande questão, irmãos. O problema é que nós sempre queremos que as pessoas façam para nós. Ah, porque o pastor não vai, porque o pastor não falou, porque o pastor não fez, porque o líder não veio, porque o líder não fez, porque o diácono, porque o presbítero. O que você está fazendo? Faça! Faça aquilo que você gostaria que fizessem. Se você fosse alguém que estivesse andando pela rua e fosse assaltado, o que você gostaria que fizessem por você? Se você fosse agredido e tivesse largado na calçada, o que você gostaria que fizessem por você? Se você perdesse alguém que você ama, o que você gostaria que as pessoas fizessem por você? Se você não tivesse dinheiro e tivesse com problemas financeiros, o que você gostaria que alguém fizesse por você? Se você tivesse com problemas de saúde, o que você gostaria que as pessoas fizessem por você? Faça ao outro aquilo que você gostaria que fizessem, porque hoje nós lemos aqui que foi um homem qualquer que estava passando, a gente não sabe a sua origem, mas sabemos que é uma pessoa. Amanhã pode ser você. Aquele que você ajuda hoje, aquele para quem você faz o bem hoje, pode ser alguém que daqui a 10 anos vai fazer o bem para você. Quantas histórias nós vemos? Ah, eu vi um menino de rua, passei, fui me informar quem era aquele menino, onde vivia, como vivia, se estava na escola, não estava, e aí eu comecei, eu vou pagar para você estudar, menino. Paga para o menino estudar. Se menino se consegue um emprego, consegue uma colocação, vai e faz uma faculdade, se torna um médico, um cirurgião, e daqui a, 20 anos, você, por alguma coisa que aconteceu na sua carreira, na sua vida, você não tem dinheiro para pagar por uma cirurgia. Mas aquela criança que você ajudou de repente há 20 anos atrás, olha, foi esse homem que pagou os meus estudos quando eu não tinha nada. Foi ele que investiu em mim quando eu não era ninguém, e hoje eu sou um cirurgião conhecido. Mas hoje ele não tem condição de pagar a cirurgia do filho ou dele mesmo. Eu assumo toda a dívida dele, eu pago por essa cirurgia, e eu faço essa cirurgia porque um dia alguém me ajudou, um dia alguém saiu da sua agenda, saiu do seu caminho para me acolher, para me ajudar, para me socorrer, e hoje eu posso fazer isso por outros.
Pensa nisso, irmãos. Quando nós podemos fazer o bem e não fazemos, nós nos tornamos maus. Quando podemos anunciar a palavra de Deus às pessoas e não fazemos, somos negligentes. Quando vemos pessoas sofrendo e não fazemos nada, não falamos do Evangelho, não mostramos com atitudes de ação de graça, de justiça, de bondade de Deus, não estendemos isso ao outro, somos negligentes. Essas são lições para a nossa vida, para experimentar a vida eterna que esse homem tanto queria saber o que era. Nós podemos experimentar a vida eterna, que é conhecer Jesus todos os dias, enquanto estamos aqui vivendo para a glória do nome dEle. Porque muitas pessoas, irmãos, acabam fazendo as coisas para ter mérito, para ter reconhecimento, e esquecem de viver. Eu vou fazer tal coisa para ajudar, porque depois vão falar, o que o fulano fez, a ciclano fez e tal, para ter reconhecimento, e falar, eu posso entrar porque eu tenho mérito. Nós não temos mérito algum. Nós éramos aqueles que foram surrados pelo pecado, abandonados, desprovidos de tudo, mas Ele veio e pagou o preço. Ele veio, morreu em nosso lugar, mas não nos deixou órfãos. O Espírito Santo está nos guardando, e Ele prometeu voltar. E como nós estamos vivendo a vida? Buscando reconhecimento, méritos, porque quando a gente vive a vida desse jeito, a gente esquece de viver. Mas quando a gente vive para a glória do nome de Deus, nós desfrutamos da bondade, da graça, da misericórdia do Senhor, de relacionamentos e amizades que o Senhor nos dá, para encher o nosso coração, para nos acolher quando precisamos. O que é que você está fazendo com a sua vida? Se você ama como Jesus, você precisa tomar a decisão de amar, de sentir a dor do outro, de ter uma atitude de mudança. O próximo, o seu próximo, o nosso próximo, é toda e qualquer pessoa que precisa de ajuda, que está passando por qualquer necessidade, mesmo que seja nosso inimigo, mesmo que seja alguém que a gente não goste. Temos que tomar cuidado com as nossas ações, para não matarmos o outro, para não ferirmos as pessoas com violência, nem com negligência. E precisamos aproveitar todas as oportunidades que temos para fazer o bem. E quando não fazemos, nos tornamos maus. É isso que o Senhor nos ensina. Se Jesus é o bom samaritano e Ele é o nosso exemplo, que nós possamos seguir o exemplo dele. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendita é a tua palavra, e que ela possa, Senhor, ter quebrado a dureza do nosso coração, ou pelo menos ter nos incomodado nessa manhã. Porque eu não consigo, Senhor, imaginar ouvir a tua palavra e ela não fazer nada em mim. Se isso não acontece, é porque eu já perdi a sensibilidade. Eu já não sinto mais, eu já não tenho mais a capacidade de sentir a dor do outro. Eu já não tenho mais a capacidade de acolher o outro em suas dores e em seus sofrimentos. Senhor, eu preciso de conversão, Deus. Eu preciso de um quebrantamento no meu coração. Mas eu creio, Deus, que a tua palavra veio nessa manhã a todos aqueles que já têm praticado algumas questões e que precisam de apenas uma correção de rota. Entender que a nossa agenda não é mais importante do que a agenda do Senhor. Que seguir ao Senhor é negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Que caminhar para o reino
é realmente viver de acordo com a agenda do Senhor. Nós fazemos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. É o Senhor quem nos guia, é o Senhor quem nos coloca em caminhos que não pretendíamos, é o Senhor quem nos dá oportunidades para fazer o bem. E não nos permita fechar os olhos e passar de lado e ir embora, Senhor. Nos ajuda em nome de Jesus, Senhor. Cura os nossos olhos, cura o nosso coração, os nossos ouvidos, para que possamos estar sensíveis à Tua voz e também sensíveis à dor e ao sofrimento do nosso próximo, do nosso irmão, daquele que está próximo de nós, Senhor, e que precisa de ajuda. Que em nome de Jesus, Pai, o nosso tempo seja o tempo do Senhor. Que o nosso tempo seja convertido no tempo do Senhor, para que possamos viver os planos e os propósitos que o Senhor tem para nós. Senhor, nos ajuda como igreja do Senhor a não sermos negligentes no anúncio das boas novas. Não, nos ajuda a não sermos negligentes, não convidando pessoas para esses momentos que temos, Senhor. Nós precisamos convidar pessoas, nós precisamos levar Jesus às pessoas, nós precisamos estar anunciando, Deus, a palavra de vida a pessoas que estão mortas, como este fariseu aqui, Deus, que lia, mas não compreendia o que a palavra estava dizendo, que entendia apenas o que era externo, e não o que estava interno, o que estava dentro do seu próprio coração. Ele não entendia o quão xenofóbico e racista, o quão ele estava excluindo pessoas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que nós possamos enxergar as outras pessoas como seres humanos, como gente carente de amor, gente carente de perdão, gente carente de acolhimento, como nós. E aquilo que nós gostaríamos que fizessem por nós, que nós tenhamos a disposição de fazer pelo outro, porque não fazer nada é muito fácil. Eu não quero que façam para mim, então eu não faço. Isso é fácil. Não fazer é fácil. Uma boa parte das pessoas já faz, Senhor. Mas a coragem de ir e fazer aquilo que o Senhor faria e aquilo que nós gostaríamos que fizessem, isso requer de nós disposição, decisão de amar, acolhimento no nosso coração de compaixão pelo outro e uma ação de graças, uma ação transformadora. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam derramadas sobre nós, para a glória do nome do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês. Que essa palavra possa ter mexido com você. E que você possa refletir nela. E possa haver mudanças na sua forma de viver. Porque em tudo isso, Deus será glorificado.